Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite festiva aqui no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, né? Palestra pública todas as quintas-feiras. Com muita alegria estamos aqui. Os que não puderam, que onde estejam bem também, né? Então, sejam todos bem-vindos, tanto os encarnados como os desencarnados, que sempre estão aqui, também como nós, buscando esclarecimentos, né? Vamos começar com os nossos avisos. Como sempre, relembrando que nas quintas-feiras nós temos essa palestra. Temos o atendimento fraterno, conforme agendamento. Então, nas redes sociais, vocês podem ver como agendar, porque o atendimento tem que fazer o agendamento antes, né? Às 19 horas. Temos a evangelização infantil também durante a palestra. Então, se você tem uma criança e diz, não vou para o centro espírita porque criança fica falando, quer brincar, tal, nós temos evangelização, pode trazer, né, a criança. Todo primeiro e terceiro domingo do mês, temos aqui a nossa palestra pública, também às 10h30. E às 9h no domingo nós temos o nosso grupo de estudo, que nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Então, venham para aprender também, né? O conhecimento da doutrina nunca é demais. E a gente sempre faz aquela troca de figurinhas, cada um dá a sua opinião, porque a doutrina nos chama a isso, a reflexão, a conversação, a tirar dúvidas. Esse grupo de estudo ele serve para isso, né? Eu acho que é só, né? Temos um grupo de estudo e prática da mediunidade. Esse grupo é um grupo fechado, porque é o pessoal que já vem estudando um pouquinho, né? Mas se você tem interesse, vem e nos procure também, porque nós estamos aqui também para esse aprendizado, né? Queremos convidar também a todos que sintam no seu coração, né, que querem trabalhar pela divulgação da doutrina e pela doutrina. Estamos sempre à procura de trabalhadores para casa, né? Temos um trabalho aqui que é a campanha do quilo. E aí, quem quiser e puder participar da campanha do quilo, né, seja com um item, com 2, uma cesta básica, nós estamos atendendo algumas pessoas que estão passando por este momento, nesse momento, alguma certa dificuldade. Então, se quiserem e puderem, tragam a sua ajuda, que vai ser muito bem recebida, né? Queria dizer que nós temos aqui, né, como toda casa espírita, nós dependemos da ajuda dos irmãos, dos trabalhadores e não trabalhadores, e nós temos salgados aqui, congelados, temos a nossa torta de frango aqui no momento. Então, quem quiser também pode nos procurar depois da palestra, tá? Quiser levar para casa, comer alguma coisa diferente e muito boa. Estamos também com essa oferta aqui, né? Para ajudar nas nossas despesas. Bom, queria divulgar também a macarronada da Sexta Uri, tá? Essa macarronada vai ser dia 18, agora no domingo, às 11h30, a partir das 11h30, na Sociedade Esportiva e Recreativa União Palmeiras, na Rua Jaraguá, no bairro América, tá? O valor é de R$45. Essa macarronada também vem ajudar os trabalhos da Sexta Uri, né? Todos os eventos, as divulgações, né? E se quiserem, puderem também, quiserem depois, tem aqui o QR Code, vocês entrarem em contato e comprar, ou procurar um de nós, né? Que a gente também passa os contatos das pessoas. Bom, eu acho que é só.
de aviso, né? Eu vou fazer uma leitura para nossa harmonização, para a gente ir aquietando um pouco mais o coração, que a gente chega aqui já sente aquela vibração de tranquilidade, de amor, de fraternidade, né? De amizade. E aí do livro Vinha de Luz, na psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel, eu vou ler aqui indicação de Pedro. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes. Parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade. Cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e da grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos dos homens. Porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal e fira-se-nos a alma. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamos-la. E, tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria edificação, lembremos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Que assim seja, né? Nós possamos nos lembrar, desde o primeiro momento, que somos espíritos, né? É difícil. Quando eu me lembro, eu já tenho feito alguma coisa errada já, algum pensamento, alguma palavra, né? Mas que nós consigamos, né, lembrar que não estamos aqui a passeio, sim de passagem, né? Então vamos fazer a nossa prece inicial, né? Hoje teremos palestra falando sobre atendimento fraterno, e é muito bom o subtítulo colocado de coração para coração, né? Então vamos pedir à espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus e todos esses espíritos benfazejos que sempre estão nos rodeando, sempre buscando nos ajudar. Com certeza estão aqui conosco, nos acompanhando e nos preparando para receber essa mensagem de amor e fraternidade, que possamos absorvê-la de forma a usá-la no nosso dia a dia, nos nossos momentos mais difíceis, onde nos pegamos com mais dificuldade nessa nossa trajetória.
nosso irmão, que como sempre, muito bem inspirado nos seus estudos, possa ter uma boa apresentação, que possa nos trazer, como sempre, seus melhores desejos de amor e de união para a luz. E assim seja. João Cláudio, pode vir. Boa palestra. Obrigado. Então, gente, boa noite a todos. Boa noite. O assunto todo mundo já conhece. Nós temos uma casa espírita, né? E é bastante falado sobre o atendimento fraterno. Porém, não nos custa dar uma relembrada em tudo isso. Claro que a gente reduziu bastante o assunto para que possamos falar nesses minutos. Também observando que eu costumo colocar bastante slide e bastante mesmo, porque certa vez, já comentei, mas não custa a gente comentar, certa vez eu levei um pito numa casa fora de Joinville, pito no bom sentido, né? Em que eu tinha lá 8, 9 slides e o diretor do trabalho disse, olha para aquele canto, aquelas pessoas não escutam, só leem lábios. Me deixou muito envergonhado. Porque, poxa, eu preparando palestra para quem ouve, e aquele que não ouve, tipo assim, tô nem aí, né? E a partir dali, tudo que eu falo tá aqui. Esse é o objetivo, ou o motivo, desculpe, que tem um monte de slides, né? Vocês vão observar que eu estou lendo, estou comentando. Claro, essa explicação as pessoas não estariam escutando, né? Mas hoje, se tiver alguém com dificuldades de escutar, mesmo em casa, né? Eles vão ver pelos slides, tá? Então esse é o grande motivo dos nossos uma série de slides aí, né? Estou vendo aqui que tem isso aqui é para mudar o slide, não, né? Não. Então no teclado mesmo, tá? Então, gente, nós já falamos, né, que o atendimento fraterno é fato comum na nossa vida, não é só no centro espírita, é na nossa vida. Olha, claro, a gente aqui se concentra um pouco mais. Eu vou para o atendimento fraterno. Mas a gente tem que lembrar, quando a gente sai daqui, ele acontece igual. Às vezes é um sorriso na rua, um bom dia para aquele cara que está varrendo a rua lá, parabéns pelo seu trabalho. Enfim, essas coisas todas que a gente passa batido, sem saber que aquelas pessoas estão precisando só de um afago. Não é muita coisa, só de um afago às vezes. Então, definições. O atendimento fraterno está perfeitamente enquadrado dentro das finalidades do centro espírita. Então, a gente, como espírita, a gente aqui dentro, nós temos, há pouco foi citado, tem atendimento fraterno aqui na casa, nós temos atendimento fraterno. Eu gosto de citar algumas coisas, alguns exemplos, porque a surpresa que nos causa quando as pessoas procuram atendimento fraterno é meio impressionante. Por exemplo, na casa que eu frequento, eu faço o senhor, estávamos limpando a biblioteca, trocando alguma coisa, Sandra e eu, Sandra e minha esposa, e por volta de 1h30 da manhã, limpando os livros, etc. Daqui a pouco eu tinha deixado o portão aberto, aí deu aquele susto, né? Aquele tchac nas pedrinhas. 1h30 da manhã, gente, ninguém deve entrar nas pedrinhas. Aqui o pelo ficou tudo arrepiado, mas de medo mesmo, né? Quem veio lá? Será que, né? E vimos uma senhora, moça, seus 30 anos, pacotinho de supermercado. Aí eu falei para a Sandra, atende ela, né? Quando ela abriu a porta, a moça botou o pé dentro e desabou em choro. E ela não veio lá para ser atendida no centro espírita. Ela estava passando, porque o marido dela estava internado lá na Unimed. E ela estava num desespero porque os médicos não sabiam o que ele tinha. Ela viu luz no centro espírita e aqui que eu vou entrar, 1h30 da manhã. Então veja como é importante o nosso preparo para estarmos, redundante, preparados. Porque se nós não estivermos preparados para receber, talvez a gente pudesse assim, agora não é hora. E a moça não saiu. Sei que terminamos a conversa, levamos ela para a Unimed, claro que não deixaríamos ela ir caminhando até a Unimed àquela hora, né? Enfim, isso acontece. Quando você menos espera, a própria espiritualidade coloca, vai lá que tem 2 lá para te atender. Ou vamos ver se aqueles 2 vão atender. Existem 2 situações aí. Eu querer atender e eu, né, não querer atender. Então, gente, nós temos que estar preparados. E pode entrar alguém aqui de repente, preciso. E aí, o que eu faço? Eu estou preparado para isso? Qual a minha conversa?
meu conhecimento evangélico para poder conversar com essa pessoa. O evangelho mostra tudo. Então, tá nos slides aqui, mas nós vamos repetir porque a doutrina espírita ela acolhe, a doutrina espírita ela esclarece e ela consola. São 3 chaves que nós podemos trabalhar. O acolhimento é muito importante. Por vezes, casas como a nossa tem uma recepção também, aqui também tem, nós temos lá o pessoal na recepção. Então, se o pessoal fica lá ali, pois é, sabe, a novela das 8, passa alguém ali e vê quem está entrando. E nós temos uma orientação muito grande. Observe as pessoas. A pessoa está com o olho de lágrimas, está com o olho de alegria, porque o corpo fala. E conforme for, você cerca a pessoa, pergunta se ela quer ajuda, porque às vezes ela não quer falar. Educadamente, você precisa de alguma coisa. Não, está tudo bem, pega só, não preciso, e encaminha. Então, nós acolhemos. Quando a gente acolhe, que ela aceita esse acolhimento, que ninguém vai agarrar ninguém e você vai me ouvir agora, não existe isso, nós conduzimos uma sala de atendimento fraterno, uma sala de uma conversa fraterna. A conversa ela gira em torno da preocupação da pessoa, mas linkado o máximo possível no nosso evangelho. No evangelho, por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu em casa, por exemplo, eu escrevi com aquelas canetas grossas, essas canetas aqui, Manual do Proprietário. Por que é o Manual do Proprietário? Não está escrito na capa isso, para mim lembrar quando eu olho para ele. Porque a gente não nasce com um manual, né? E a gente tem que aprender, tudo que se compra tem manual. E nós não. Então, eu não vou ter lá, porque às vezes você lembra, depois de 20 anos lendo aquele lá, isso aqui eu não lembrava, ou não tinha visto. Hoje eu descobri. Então a gente esclarece dentro daquelas condições que a gente se prepara para o fato. Por isso que eu citei a história de 1h30 da manhã. Tem que estar preparado. E tentamos, ou consolamos as pessoas, tentamos explicar à luz da doutrina que as coisas acontecem e que Deus é justo. Porque muitos vêm lá xingando Deus, né? Que Deus me abandonou. E às vezes a gente tenta inverter. Será que você não abandonou Deus? Numa educação, para ver se a pessoa vai. Mas enfim. E qual é o papel que o Centro Espírita tem na sociedade? Veja bem, nós não estamos falando só nós aqui na sociedade. Qual é o nosso papel aqui de Centro Espírita? Então a Casa Espírita, de Valdo Franco isso, é a célula máter da nova sociedade. Olha o que ele diz, da nova sociedade. Uma escola. Não apenas instrui, mas educa. Será escola e santuário, hospital e lar, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. Porque todos nós, queiramos ou não, levamos essas lambadas do mundo exterior. Não adianta ter que a gente leva. Hora ou outra, nós somos pegos de surpresa com situações que não nos agradam. Mas a gente para pensar, mas é necessário. Então, esse slide tem de outra forma, mas é o que temos aqui: lar, escola, santuário e hospital. Nós temos tudo isso no Centro Espírita. Então veja a importância do nosso Centro Espírita. Quando se abre, eu não devo ter esse slide aqui, mas quando se abre uma casa espírita, um centro de oração espírita, sério, a vizinhança, mesmo que não queira, muda de comportamento. Mesmo que não queira, eles vão mudando sem saber. Daqui a pouco a coisa mudou, porque é tanta energia que se transmite que a gente não tem condição de imaginar sobre isso. E nós vamos transmitindo. Por isso que eu falei, quando eu falei sério, porque, sei lá, tem alguns que estão desviando, não estão, isso eu não conheço aqui, mas pode que seja que existe. Então, o Centro Espírita sério nessas situações. Segundo Emmanuel, é uma escola onde nós podemos aprender e ensinar, porque ninguém sabe tudo. Hoje eu estou aqui, semana que vem eu estou sentado ali ouvindo alguém, e assim é o nosso Centro Espírita. Aprender a ensinar, semear o bem e colher graças, burilando-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então nós estamos orientando, é uma missão. Queira ou não, quando a gente entra no Centro Espírita, talvez não só pela dor daquela moça que citamos há pouco, mas a gente entra no Centro Espírita. Por quê?
Quem que nos chamou aqui? Muitos aqui pelador. Eu particularmente não fui pelador, eu fui pela minha esposa, ela que me carregou. Né? Mas assim, no sentido, por que eu estou indo para lá? Aí você senta e fala, poxa, mas é interessante isso aqui. Aí você começa a ver que tem certas realidades que você não encontrava sem desmerecer ninguém, né? Em outras doutrinas. Cada um está no seu momento. Então você encontra umas realidades. E como tem aqui, segundo Herculano Pires, o centro espírita é um posto de serviço ao próximo, no plano material e no plano espiritual. Veja a nossa importância no plano espiritual. Por isso que a gente tem esses estudos para a mediunidade, as casas depois tem grupo mediúnico, porque existe sim o auxílio ao plano espiritual. Porque se o grupo mediúnico recebesse só espíritos de escola, qual seria o sentido? Qual seria o nosso sentido de receber só Bezerra de Menezes? Opa, hoje nós vamos falar com o Bezerra. Aí, Bezerra, como é que está? E pronto, vai embora. Aí, no outro dia vem Bezerra de novo, dá mais um puxão dele, no outro de novo, daqui a pouco. Não, é o contrário. Vem gente que a gente possa auxiliar. Não quer dizer que não possa vir o Bezerra. Mas quando ele vem para nos orientar. Segue o teu caminho assim, assim, sabe? Então, chegam encarnados e desencarnados, com seus desejos, suas necessidades, suas angústias, suas expectativas. Aquele que você nunca viu vindo ali, quem é ele? O que ele está procurando? E olha onde está a chave do nosso encontro fraterno com essa pessoa. O que ele precisa? Eu estou preparado para atendê-lo? E aí vem ele com algumas coisas. São recebidos, são encaminhados essa conversa fraterna. Quando a gente fala recebidos, que a gente se pega já na recepção. A pessoa está um pouco preocupada, assim, ou ela entra pedindo. Aí eles são encaminhados para uma conversa fraterna. E vai lá, troca uma ideia. 10 minutos, meia hora, o tempo for necessário. E aí a gente fala para ele, né? Nós temos que falar, ou orientá-los que tem palestras lá, né? Passes e estudos. Ah, mas eu não quero nada. Ninguém é obrigado a nada. Mas você vai notar uma grande diferença. Nós costumávamos, na casa que eu frequento, quando encaminhávamos os passes, dizer assim, fica 9 vezes. Não sei porque alguém desse número 9 na época, né? 9 vezes. Quando entrei lá era assim. E aí começaram, não, para que 9? Por que 9? Por que não 9? E a gente começou a observar que realmente não precisa da 9, a pessoa tem que se interessar. Mas tem uma pessoa que hoje ela reside em Navegantes, se não me falha a memória, e ela veio lá com problemas. Um problema muito sério. E foi atendida e falaram em 9. E ela participou de uma dessas reuniões do 9 não 9. Ela perguntou, posso dar o meu depoimento? Se pode. No sétimo passo caiu minha ficha. E se eu não tivesse vindo para vir aos 9, eu já tinha ficado em casa antes. Ela parece que sofria com alcoolismo, essas coisas. No sétimo passo caiu minha ficha. E eu mudei minha vida. Então veja a importância de você orientar a pessoa, venha. Eu acho que aquele número 9 era um número assim, vai lá para a pessoa dizer, não, tem aqui 9, dava um número. Porque senão assim, vem aqui de vez em quando, esse de vez em quando é muito aberto, né? E essa pessoa falou dessa forma. Então, e é natural que um número crescente de pessoas busque o centro espírita, né, com o propósito de solucionar seus problemas e suas dificuldades existenciais. Muita gente hoje com problema. Por quê? Tem várias situações. A população está aumentando. Então, mais pessoas têm problemas. Isso é lógico. Se o cara em 1930 o centro espírita era mais, claro, não tinha tanta gente. Hoje tem muito mais gente. Né? Então, são problemas e as pessoas veem. E os nossos problemas de hoje, eles são muito profundos, no sentido assim, a abertura das redes sociais, se a gente não souber filtrar, a gente vai ficar maluquinho. Não fala isso, não fala aquilo, não fala aquilo, não fala aquilo. Eu costumo citar, inclusive em casa, que a rede social é um troço muito bacana. Eu mesmo, apesar de já tinha conhecimento, eu aprendi a instalação trifásica toda na internet. Agora, se eu quiser fazer uma bomba, provavelmente tem alguém que vai me ensinar. Né? Então veja, o que você vai buscar lá? E aí vale de cada um. E aí os problemas estão aí. Vamos solucionar problemas. Então, dificuldades existenciais,
competição, né? Competição no sentido, eu não consigo o melhor cargo, eu não consigo aquilo, e a gente começa a ver certas situações que preocupam muita gente, quando as pessoas deveriam primeiro ter na sua família a orientação, seja um homem de bem, e o resto conversa. E isso é uma dificuldade muito grande. Nós, pais, por vezes, esquecemos de orientar nossos filhos para que eles sejam homens de bem. Depois que eles se formarem homens de bem, que eles vão se formar desde pequeno, as coisas acontecem, porque eles sabem o caminho que eles vão tomar. Mas essa é a chave. Então está aí, né, um coração, né, na mão, para que a gente possa receber essa pessoa com o coração, como diz, de coração para coração, né? E o que é o atendimento, o que é o diálogo fraterno? É um campeão disso, o nosso mestre Jesus, né? Ele, onde passava, ele dava o recado mesmo sem falar. A energia era muito grande. Ele conversava. Mas segundo Herculano Pires, ele fala que o diálogo fraterno, ou o atendimento, é consolo hospitalar. A pessoa vem lá com sofrimento. Então ele vem com certas dificuldades, talvez não sabe, e você às vezes consegue encaminhar essa pessoa. Talvez ele só precise de uma palavra amiga, porque ele não quer falar na família, ou a família não consegue transmitir para ele. Encorajamento, ou encorajar os caídos, né? A pessoa vem lá totalmente arrasada, e aí você consegue dizer que ele vale. Tem esse plus para ele. Não, você vale. E aí ele começa a falar, eu sou, você vale sim. Vamos tentar levantar? Vamos. Libertação das paixões, do desespero, do suicídio. Deter o indivíduo no limiar do crime. Cuidar com as pessoas. Acho que eu vou botar o filho. Eu acho que eu vou isso. Tem que cuidar com isso. E vamos entender assim. Quando nós estudamos, nos preparamos, nós somos intuídos, ou somos inspirados, se preferirem assim. A espiritualidade não vai nos deixar sozinhos lá para ver o circo pegar fogo. Eles vão, com certeza, nos intuir. Mas um exemplo eu gostaria de citar, que o Evangelho está sempre conosco na sala de atendimento, sempre. E certa feita entrou uma senhora para ter um atendimento fraterno e sentou assim na cadeira, botou a mão entre as pernas e ficou me olhando. E não falava, eu disse, mas posso atender. Aí eu abri o Evangelho, suicídio e loucura. Eu olhei para ela, por que você quer se suicidar? Ela quase caiu da cadeira. Enfim, aí mostrei para ela. Ela saiu agradecida. Depois, ela é católica. Um dos familiares veio contar para mim que ela tinha Deus no céu e eu na terra, porque eu tirei ela disso. Não é que eu tirei, não tirei nada. Ela quis ouvir. Ela precisava ouvir. E eu levei muita sorte de abrir na página e chutei, né? Ela falou, eu não quero me suicidar. Aí eu disse, né? Mas enfim, é uma situação assim que acontece. Mas por que aconteceu isso? A espiritualidade inspira-nos quando estamos com o coração para fazer aquilo, ou quando nós estamos preparados para isso. Porque nenhum espírito vai dizer assim, Aldo, vai lá fazer cirurgia no coração. Eu não sei fazer. Nem um encravado eu mexo. Então não adianta, não vai me inspirar para isso, mas para outras coisas ele pode. Porque eu tenho um conhecimento, vamos dizer assim, técnico. Então, inspiro o cara no técnico. Já nesse atendimento fraterno, nada de psicológico, a gente já tem uma certa psicologia por causa da doutrina, vão inspirar a pessoa nessa psicologia da doutrina. E assim a gente vai caminhando. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: o atendimento fraterno tem como objetivo primacial receber bem e orientar com segurança todos aqueles que o buscam. Olha que importante essa frase ali, segurança. A gente não pode ter achismo. Eu acho que vou. Aí, gente, você está começando a botar em dúvida. Tá? Então tem que cuidar muito com isso. Como é que se vai trabalhar essas pessoas? O atendimento fraterno, ele não se propõe a resolver os desafios nem as dificuldades, eliminar doenças nem sofrimentos, mas propor ao cliente, né? Mas propor ao cliente os meios hábeis para a própria recuperação. Dá um norte para a pessoa. Olha, procure assim, leia, estude, oração, a gente insiste muito, né? Sintoniza com Deus. Mas Deus me abandonou. Não, Deus não abandona. Aí falar aquela história, né, nenhuma ovelha do rebanho do pai vai ficar desgarrada. Fala tudo isso e vai levando. E a pessoa começa a levar. Então, como diz ali,
meios hábeis para a própria recuperação, com uma tríade. Devemos receber com amizade, dialogar, tomados pela compaixão e propor a libertação do atendido. Não a compaixão de pena, mas sim de fraternidade. E compaixão de pena você já está humilhando ele, né? Eu sou mais, né? Vem cá, então. Não, de fraternidade. Por isso que eu falei, citei, né? Diz que ele vale. Não, você vale sim, vamos lá, gente. Vamos, levanta a pessoa. Tentar levantar a pessoa. E aí cada um tem o seu jeito de levar. Em Jesus, nós temos um exemplo do atendimento fraterno perfeito, que chamou assim todos os necessitados, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que ele está dizendo com isso? Esse evangelho que nos deixou, essa boa nova que ele nos deixou. Vem para a boa nova aqui, e eu vou lhes aliviar. Não é? Pô, mas o Cristo não está mais aqui, agora como é que eu faço? Ele falou: não, é o evangelho. Vamos aprender o evangelho. Vamos aprender, não é ser carola, não, mas é entender. Por isso que ele está falando: venham até mim no evangelho, na boa nova, que eu vou aliviar vocês, pois o meu jugo é suave. Então ele começa a nos explicar tudo aqui. Continua dizendo: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados meus. Parar um pouquinho só nessa frase aqui. Os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados meus. Quem de nós não carrega fardo? E quem de nós se nega a atender alguém? Essa é uma reflexão. Por isso que está falando. Vocês estão, é o que está acontecendo aqui hoje. Aqui nós temos que nos auxiliar e auxiliar aqueles que estão em volta. Que às vezes nós pensamos que as pessoas só precisam de valores pecuniários. Não, a gente precisa às vezes de um sorriso, de um abraço, né? Em Jaraguá do Sul, uma noite, no sinaleiro, vem um venezuelano vendendo pirulito. E eu não carrego dinheiro, é a coisa mais difícil do mundo, é um erro talvez. E ele disse: meu amigo, eu não tenho dinheiro, então leva o pirulito. Porque eu conversei com ele, né? Disse: não vou levar o pirulito. Não, leva. Disse: não vou levar. Né? Você vai vender esse pirulito. E aí a gente tinha aqui no outro dia: então amanhã eu vou levar dinheiro. Aí não encontrei mais ele. Fui mais algumas vezes lá, passava no mesmo hotel e não encontrei mais ele. Espero que ele tenha arrumado um emprego, né, formal, assim, porque ele vendia pirulito para sobreviver. Então são essas coisinhas assim que às vezes estão passando na tua frente, quando você fala para ele: eu não tenho, você já está dando um atendimento a ele, assim: o cara está me valorizando, eu apareço, eu sou alguém. Né? E é muito importante que isso aconteça. E a espiritualidade nos faz isso, talvez nos dá essa surpresa para ver como que a gente vai se sair. Talvez a gente tenha muita coisa no passado recente que não atendia ninguém, então nós estamos em testes, nós sabemos. E não é só fazer porque a espiritualidade está ganhando, fazer porque o meu coração manda que faça. Valorizar a pessoa. E isso é importante. Segundo a Federação Espírita Brasileira, o atendimento fraterno ele consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo e sigiloso suas dificuldades e necessidades. Costumamos dizer: aqui de dentro não sai nada. A pessoa fala, fica claro que nós temos lá um grupo que iria reunir hoje, mas parece que vai ser semana que vem, que nós reunimos falando o que aconteceu no atendimento fraterno, né? Dizendo fulano Beltrano: olha, aconteceu um caso assim, como é que se resolve? Nós temos um grupo só desse estudo, uma vez por mês. Quando nós reunimos e perguntamos: como é que nós vamos fazer com isso? Aquele caso, veio uma pessoa embriagada, como é que eu fiz assim, como é que eu aí, mas não contamos o santo, só contamos o milagre. Por quê? Porque é uma questão de estudo e não de fofoca, que é diferente. Você levar para um lado de estudo e você levar para um lado de comentário simples, né? Para isso. Então, privativo e sigiloso, para que ele tenha confiança. Pensar: não, vou lá, abro meu coração e a pessoa vai tentar me orientar, ou vai me orientar, né? Como eles esperam. O único problema é que eles às vezes esperam que a gente resolva o problema deles. A sua finalidade é acolher de forma fraterna e solidária, dentro dos princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita, ouvindo e orientando com respeito e atenção
e humildade àqueles que vêm em busca de auxílio. Não dizer que eu sou mais. Humildade, tá junto com ele, né? E o atendimento fraterno, ele tem como principal, o objetivo primordial, receber e orientar pessoas que o procuram, facultando-lhes uma compreensão elevada de suas dificuldades à luz da doutrina e do Evangelho de Jesus. Volta aquela frase: vinde a mim aqueles que estáis aflitos, que eu vou consolá-los. Com base nos ensinamentos espíritas e no Evangelho de Jesus, o atendimento fraterno ele abre amplas perspectivas para o atendido, mostrando-lhe um roteiro de libertação e de paz, com o entendimento de que o sucesso depende dele, que deve promover desde logo o processo de reformulação interior. Muda o pensamento. Mas é difícil. Vai mudando. Se você pensa 24 horas coisa ruim, tenta pensar só 23. E assim começa. Depois 22 horas, depois 20. Um dia você não vai mais pensar. Mas aí que começa a caminhar. E o trabalho do atendimento não se propõe a solucionar problemas que lhes sejam apresentados, mas sugerir caminhos para a reabilitação do usuário, que somente será alcançado com o próprio esforço, secundado pelo ensino espírita e pelo socorro dos irmãos atendentes posicionados, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual. Eu tenho ajuda, mas eu preciso fazer minha parte. Nunca esquecer disso. A atividade do atendimento fraterno é tão importante quanto a atividade mediúnica para a doutrinação dos espíritos. São duas atividades correlatas. A diferença está apenas que o atendimento fraterno, a doutrinação é feita com um espírito que ainda está encarnado, né? E o outro, já diz o nome mediúnico ali, para os desencarnados. O Marlon Reikdal, nesse livro Diálogo Fraterno, ele nos diz o seguinte: da mesma forma que faz um psicoterapeuta, nós ouvimos o caso, mas o caminho que tomaremos não será de análise de qualquer intervenção psicológica. A gente comeu a palavrinha, né? Mas é psicológica, tá? Então, a gente tem que cuidar, né? Não é intervenção psicológica, nós vamos mostrar o caminho do Evangelho, o caminho da doutrinação. Ouvimos para compreender melhor sua situação e com isso conseguimos definir qual conhecimento doutrinário poderá auxiliar a pessoa naquela situação. O que fazemos, continuou Marlon, é apresentar o conhecimento doutrinário e para isso instrumentalizar a pessoa para mudar sua conduta para melhor, visando as leis divinas. Esse é o processo evolutivo nessa encarnação, ou nessa reencarnação, como diz no livro dele. Aqui nós temos alguns motivos que levam as pessoas ao centro espírita, ou ao atendimento fraterno. Vontade de conhecer o espiritismo. Muita gente entra assim. Você acha que ele vem lá com problemas? Até deve ter, mas ele vem para conhecer. Eu queria conhecer. Primeira vez que eu venho, como é que é? Aí ele conta toda a dinâmica da casa, etc, para que ele possa, né, chegar. Interesse pelo fenômeno mediúnico. Esses são pessoas que eu queria só ver o espetáculo. É meio problemático, mas eles vêm para isso. Aí depois ele vê o espetáculo e vai embora. Desencarne de entes queridos. Busca de milagres. Perturbações espirituais, comum, depressão, dificuldades materiais ou perda de emprego. Ainda continua. Desejo de combater vícios, dificuldades afetivas, obsessões, de novo, mediunidade, busca de soluções, desvios de comportamento, desajustes emocionais, conflito, fobia, neurose, toque. Então veja quanta coisa. Agora nós precisamos ser médicos, psicólogos. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos saber do Evangelho para poder dentro disso tentar direcionar a pessoa. Né? Porque senão nós seríamos realmente ter um diploma de psicólogo ou psicoterapeuta, alguma coisa assim, né? Psicanálise, para poder atender essa pessoa. Não, nós temos que conhecer o Evangelho o máximo possível. Inclusive, tem pessoas, tem casas que tem assim um certo manual que diz assim, pega lá, obsessão, daí está escrito ali, página tal do Evangelho, sabe? Acompanhando, a pessoa já vai ali e começa a acompanhar aquilo. Para quê? Para que ele possa talvez ler alguma coisa se for necessário. Quem faz o atendimento? De quem faz o atendimento?
Quando alguém se propõe a auxiliar o próximo, o atendente fraterno, né? Colocando-se à disposição para o atendimento fraterno, desenvolve-lhe os sentimentos de elevação moral e espiritual. Veja que lindo isso, gente. Quando eu estou afim, não, eu vou trabalhar, desenvolve esse sentimento de elevação moral e espiritual, possibilitando-lhe a bênção da sintonia com o mundo transcendente superior. Continuando, ele fala o seguinte: entidades nobres acercam-se e passam a inspirá-los para protegê-lo com mais assiduidade, a fim de que sempre encontre condições seguras para o mistério. Quando se senta lá, tem conhecimento, mas você vai ter apoio, você vai ter orientação. E é o primeiro a ser ajudado, pois que encontrará no conflito do outro a própria fragilidade a ser trabalhada. Vamos para o perfil das pessoas. Atender fraternalmente os que chegam. Ensejar clima de serena confiança que contribui para reerguer o ânimo do atendido. Ouvir e orientar a luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Transmitir esperança como realidade possível. Introduzir o conceito de reforma íntima como única terapia que definitivamente solucionará problemas e dificuldades apresentadas. Conhecimento da doutrina espírita. Veja como a gente falou várias vezes, conhecimento da doutrina espírita, porque é uma chave que a gente tem. Nós não vamos poder atender ninguém se não tiver nenhum conhecimento. Vamos até sentar com uma pessoa, bater um papo com ele, mas nós não vamos fazer. Outra coisa, nós temos duas orelhas, né? Capacidade de ouvir, capacidade de guardar segredo, tolerância para com as dificuldades do próximo e para com as diferenças. Tolerância de outras pessoas. Porque às vezes eles vêm um pouco agressivos, então tem que ter tolerância. E onde é que a gente pode fazer o atendimento fraterno? Em todos os lugares, mas nós temos aqui elencando alguma coisa. No lar, no trabalho, no centro espírita, em todos os lugares, em resumo. É como falamos, de repente o cara está lá na esquina, vende pirulito, e ele precisa de uma conversa, de uma palavra. Aqui a gente sabe que tem um ambiente propício para isso. Mas como nós vimos há pouco, aquele que se propõe a fazer o atendimento fraterno vai ter mais apoio da espiritualidade superior. Então, consequentemente, se alguém bater na minha porta pedindo um help, ou lá no supermercado, você entra e o cara vai lá e fala alguma coisa, o caixa do supermercado está lá baqueado, você conversa com ele, tenha certeza que tem alguém te auxiliando, para que as palavras surtam efeito naquela pessoa. Local do diálogo. Então a gente tem aqui, com relação ao diálogo na casa espírita, sugere-se que o diálogo se estabeleça em um local distante das demais pessoas, visto que é necessário preservar na intimidade as aflições, as dúvidas e os problemas do entrevistado, assim como evitar constrangimentos que possam bloquear a conversação. Imagina uma sala assim, senta aqui, vamos conversar. Ele tem que ter privacidade. Das aflições. Todos os males que aturdem o ser humano procedem do seu íntimo e somente na sua raiz devem e podem ser solucionados. Por essa razão, cada espírito é o somatório de suas experiências evolutivas através do curso das reencarnações. A gente vem cada vez aprendendo. Então é comum, eu pulei aqui, não, agora. É comum, portanto, que as aflições emocionais prolongadas termine o mecanismo de somatização, o que dá surgimento de enfermidades orgânicas muito complexas. E ao mesmo tempo enseja contaminações de vírus, bactérias e outros micro-organismos danosos à saúde. Tendo-se em vista a necessidade da reparação dos erros pretéritos e próximos, ocorrem inevitavelmente as interferências espirituais negativas, que mais agravam a problemática afligente. Mais uma vez, a importância do estudo, a importância do conhecimento do Evangelho. Se você não tiver tudo isso, você vai ser um foco de ação das entidades espirituais negativas. Noutras vezes, e não em número inexpressivo, toda ocorrência de sofrimento tem origem na presença e imantação fluídica de adversários espirituais de ontem, que não conseguiram superar os ressentimentos e optam pela infeliz cobrança, como se fossem transformados nos braços da divina justiça, iniciando obsessões de efeitos danosos, de complexidade terapêutica muito grande, por depender essencialmente do enfermo. Então, o ser humano de hoje, gente,
ele conduz interiormente todas as heranças do longínquo passado, por cujos territórios passou, armazenando experiências nem sempre edificantes. Claro que no passado nós não éramos tão bonzinhos como somos hoje. Nós estamos evoluindo. Nós não estamos regredindo, nós estamos evoluindo. Mas com certeza a gente deixou algum débito aí que alguém não possa ter que cobrar. E às vezes está na nossa família, né? A predominância das paixões primitivas, elas permanecem fortes, dificultando-lhe o desenvolvimento moral, que é mais lento e mais importante. Continuando, nós temos que correr um pouco, porque o relógio está correndo que nem eu aqui já. A vida não é um simples fatalismo divino, um caminho estático, o qual precisamos seguir de olhos vendados. A liberdade para viver e fazer escolhas. Essas escolhas conduzirão inevitavelmente a certos resultados. E é isso mesmo. O que eu escolher, ou vou falar diferente, o que eu plantar é o que eu vou colher. Sempre lembrando, se eu plantar amor, o que eu colho? Benesses. Agora, se eu plantar vento, é tempestade. Ele somatiza e vem. Então, cuidar para a gente não plantar vento. Eu estou colhendo. Orientações. Auxiliar o indivíduo a mudar a estrutura do problema é oferecer elementos doutrinários para que ele primeiro observe-se pelo ângulo espiritual e depois compreenda a sua problemática. Isso é libertador. Ser solidário à frente às dores e esclarecer a alma para que, compreendendo a vida por outros ângulos, o atendido haja de maneira diferenciada, fazendo a manutenção dessa nova conduta para sempre. Fazê-lo compreender que o sofrimento não é um problema a ser eliminado, e sim um método pedagógico para a nossa evolução. Isso é importante que a gente entenda. Ainda das orientações, nós temos que colocar isso aí tudo, gente. Empatia. Sentir-se no lugar do outro. Não é chorar com ele, hein? Abraçar, chorar, cair em lágrimas, aí desgringola tudo, né? Mas vamos lá, empatia, sentir-se no lugar do outro. Como é que eu estaria se eu tivesse esse problema dele? Esclarecimento das leis, causa e efeito, o que semearmos, colheremos. Esclarecer e consolar a luz da doutrina espírita. Sempre. Recordar que o amor, o perdão, o esquecimento, a sinceridade, a prece, a solidariedade são as bases para o equilíbrio. Ao contrário, o ódio, o egoísmo, a inveja, o desânimo são portas abertas para o desequilíbrio. Você já viu o cara que tem ódio ser feliz? Não adianta. Tem ciúmes, ele não é feliz. Por que isso? Porque ele está remoendo tudo para dentro dele. E a ajuda, ela se concretizará no fato do entrevistador capacitar o entrevistado a reconhecer e decidir sobre a mudança do seu comportamento, sua concepção de vida, da renovação dos seus hábitos, que por consequência melhorarão o seu modo de vida, trabalhar suas atitudes através de novas reflexões. A pessoa tem que refletir, o que você está fazendo? Tem coisa que é muito difícil dele sair, que já está enraizado naquilo, não é essa encarnação, ele está vindo, né? Está vindo com aquilo. Mas nós temos que mostrar para ele que ele pode e ele vai conseguir. Porque nós temos só um destino, que a Joana de Ângeles nos fala, e os nossos irmãos budistas também falam. Os budistas são um pouco mais cruéis. Eles falam que nós estamos condenados a sermos anjos. Olha só, né? Condenados. Eles falam isso, né? E a Joana de Ângeles diz que nós estamos fadados a sermos seres angelicais. Então, veja, eu prefiro a Joana de Ângeles. O outro é muito cruel, nós estamos condenados, né? Mas vamos lá, gente. Ó, brincadeira da parte, é isso aí. Então eu tenho que mostrar para ele que ele vai ser como eu, como ele, como todos nós vamos ser um dia seres luminosos, vamos pegar assim, seres crísticos. Nós vamos ser, mas nós temos que fazer a nossa caminhada. Porque eu só posso levar alguém até onde eu estou. Eu não consigo levar acima de mim. Não adianta. Como é que eu vou apontar aquilo que eu não conheço? Por isso que o Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Tomé disse: ah, mas então eu vou junto, você não pode ir, Tomé. Porque eu vim de lá, eu sei o caminho. Mas Tomé disse para ele: ah, mas por que eu não sei? Como é que eu não sei se você está dentro de lá? Aí o Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
faz o que eu te disse e você vai saber o caminho. Foi quando ele falou essa frase para os seus seguidores. Né? Tomé aquele louco junto com ele. Não vai, não dá. Eu sou o caminho. Me segue, me faz o que eu digo. Enfim, gente. Enfatizar sempre o hábito da oração. Fonte de equilíbrio, paz, alegria e luz. Quantos de nós paramos para pensar um dia que após uma oração, o corpo aliviou, o espírito, o eu aliviou? Quantos de nós pensando nisso? E às vezes a gente só se magoa, senta, faz uma oração, eleva o pensamento e vê o resultado. Evangelho no lar. O lar se torna um farol. A gente costuma, né, dizer, faz o evangelho toda semana, ou no mesmo horário, no mesmo dia da semana. E dia que você não para, às vezes eu viajo, aí dá um recadinho para o espiritualidade, vou estar dentro do ônibus, vou estar dentro do avião, vou estar lá no seu ônibus, talvez não consiga. Mas tente fazer toda semana. Que eles estarão lá para nos proteger, para nos auxiliar, nos inspirar. Cultivar o hábito de leituras edificantes, muito importante. Que às vezes a gente esquece disso. Por exemplo, o livro que foi lido há pouco, né? Você pega um livro desse aqui, lê um capítulo por dia. Na minha casa tem esse costume, café da manhã, um capítulo por dia. Abre, aleatório, terminou, interpreta, deu para entender, deu, agora vou tomar café. E isso a gente faz todos os dias. Todos os dias, no café da manhã. Antes do café da manhã. Por quê? Porque é um costume que nós temos. Então acaba um livro, passa para o outro. Aí passa para o outro, aí volta o outro. Mas todos os dias o Vinha de Luz, essa coleção toda. Todos os dias. Higiene mental. Pensamentos elevados, pensamentos construtivos, hábitos sadios, evitar pessimismo, ações e palavras menos dignas, brigas e desentendimento. Não é muito fácil a gente, nos dias de hoje, evitar pessimismo, ações e palavras menos dignas, mas nós conseguimos sim. A gente tem que observar, falar isso para os outros e nós também, porque as informações que nos chegam são muitas, e se não soubermos filtrar, ou como disse o mestre, viver no mundo sem ser do mundo, que é uma parte muito importante. Não importa se eu estou assistindo o filme do vampiro, mas eu não preciso ter medo dele. É mais ou menos isso que o mestre disse. Entende? Vive no mundo, mas não seja dele. Ouça o que está no mundo, você não pode ficar alienado. Mas cuide. Viver no mundo sem ser do mundo. É uma frase do mestre. A importância dessa frase é muito grande. Cada vez que eu me machuco por causa de uma coisa que eu vejo que ainda não estou conseguindo viver no mundo sem ser do mundo. E eu preciso fazer isso, com orientação. O nosso pensamento é um dínamo gerador de forças. Nossos pensamentos são palavras e atos, são mensagens que dirigimos e que são captados por aqueles que se encontram na mesma faixa mental, atraindo-nos. O que eu penso? O que eu estou pensando no dia a dia? E aí, quem eu estou atraindo? E isso é uma situação que nós temos que lembrar sempre. De acordo com o teor da qualidade da sua mensagem, produz asas que nos alçam ao infinito, ou peso que nos chumba as paixões. O que eu estou pensando? É bom sempre a gente lembrar disso. O que eu estou pensando? Porque isso aí vai me elevar ou me abaixar. E o peso é grande. Se baixar, o peso é grande. Então não nos compete, induzir ou tomar qualquer decisão pelo atendido, respeitando seu livre-arbítrio, fazendo com que ele tenha o seu movimento, que ele tome a sua ação. Você está orientando de acordo com o Evangelho. E tem aquela frase: ajuda-te que o céu te ajudará. Deixa ele dar o primeiro passo. Deixar claro que nem sempre acontece aquilo que queremos, mas aquilo que é melhor para a gente. Deixar claro dessa maneira. Continuando no ajuda-te que o céu te ajudará, lembrando sempre da ajuda ao despertar, o tempo de germinação, de dar fruto à semente que foi plantada, não é o mesmo de um para o outro. Quer dizer, duas pessoas não são iguais, dois irmãos não são iguais. Enfatizar o valor das palestras, do estudo, dos passes, da água fluidificada, da irradiação para a oração, do tratamento. Sugestões da terapêutica espírita. Todos nós, quando passamos por um tratamento espiritual, nos recomendo primeiro assistir palestra, mas nem todos entendem por quê. Por que eu assisto palestra? Então,
né? Nós temos que explicar o porquê da palestra. A maneira mais eficaz de se evitar futuros tratamentos espirituais será o investimento do candidato ao processo de renovação íntima, através do autoconhecimento e da sua adequação às leis morais, entre as quais do progresso, que nos convida a melhorar sempre. Conscientizar ainda, orar e vigiar agora, conscientizar o atendido que a cura ou a melhoria é de sua responsabilidade, através dos recursos oferecidos. Você oferece, está aqui. Agora o que você vai fazer? O atendido deverá fazer a sua busca para a sua melhoria. Ouvir na casa espírita é opcional. Sempre deixar claro isso para ele. Quer vir? Né? Não, você é obrigado a vir. Aí já começa a dizer, eu estou querendo me amarrar aqui dentro, eu estou me levando. Então evitar chamar. Isso é muito perigoso. Trabalho de cura, tratamento espiritual. Entre nós, vamos fazer um tratamento espiritual, mas cuidar com isso. Porque hoje em dia tanta proteção aí fora que daqui a pouco bate na porta e vocês estão fazendo charlatanismo. Exercício ilegal da medicina, charlatanismo, como falamos aí, promessas perigosas. Nunca, 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 em hipótese alguma, prometer cura, melhoria. De forma alguma nós não prometemos isso. Fica aqui que tenho certeza que vai se curar. Aí nós podemos estar arrumando para a cabeça. Nunca, nunca aconteceu isso. Então, já encerrando. O que torna uma missão nobre e importante não é a sua natureza, e sim o seu cumprimento com profissionalismo e entusiasmo. Isso aqui até repete, eu vou pegar outro que está mais clarinho. Ninguém na terra avalia no trabalho a que se lança a colheita de alegria de uma frase de esperança. Meio. Olha que linda essa frase dá. Ninguém na terra avalia no trabalho a que se lança a colheita de alegria de uma frase de esperança. Quando você dá esperança a uma pessoa, você mostra a ele que ele tem chance, mostra que ele pode conseguir. E nós não analisamos o tamanho recurso que nós recebemos sobre isso e ele, né? Também. E aí, gente, o último slide assim, da nossa palestra é essa aí que nós falamos há pouco. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, vamos convidar a pessoa para o Evangelho. E aqui, os livros que a gente utilizou: Diálogo Fraterno, Relações Fraternas, Atendimento Fraterno, Livros de Espírito, Dimensões Espirituais do Centro Espírita e outros escritos, essas coisas que a gente vai pegar. Mas, gente, nosso tempo correu bastante. Acho que está o relógio de vocês, né? Que está muito acelerado. Eu queria mais. O relógio de vocês está. Mas essas orientações são só orientações. O nome já diz, né? Nós estamos como orientação. Mas nós temos de nós estar preparados para o atendimento fraterno em qualquer circunstância. Seja como nós falamos, a 1h30 da manhã, quando estiver limpando a casa, ou na fila do supermercado, ou aquele vendedor de rede na rua. Alguém precisa, às vezes, ser ouvido. E às vezes ele, sabe, alguém sopra no ouvido dele, fala com aquele cara. E ele vem. E às vezes não quer nada, ele só quer que você ligue oi para ele. Ele não quer muita coisa. Por quê? Ninguém fala com ele, então ele só quer isso. Então, meus irmãos, eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa a respeito, para que a gente fique ciente que nós não precisamos estar só trabalhando aqui dentro. Aqui dentro é um local ideal, mas lá fora pode acontecer. E com certeza, se nós abrirmos os olhos, como disse o Cristo, olhos de ver, ouvidos de ouvir, vão surgir muitas indagações e muitas visões para que a gente possa aprender. Então, gente, queria que o Pai abençoasse a todos vocês, a todos nós, né? E vou fazer a oração, né, para encerrarmos o nosso trabalho de hoje. Vamos mais uma vez, então, nesse momento de harmonia que nos encontramos, permanecer com os pensamentos elevados, chegando lá perto do Pai, para que possamos receber dele todas essas energias benfazejas, que possamos ser realmente os seus emissários aqui no planeta, do atendimento fraterno, do Evangelho que o Mestre nos deixou, e que possamos, nesse trabalho que nós propusemos, sim, nos esclarecer e esclarecer aqueles que nos buscam ou que buscam auxílio em nossa pessoa. Abençoa, Pai, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que ao sairmos daqui possamos também levar essas informações a todos aqueles que nos cercam. Vamos todos em paz e que Deus nos abençoe. Que assim seja.